Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bolsonaro foi a Israel e fez história, isso nas próprias palavras do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Eu quero mostrar a vocês os detalhes dessa visita histórica do presidente brasileiro ao Estado de Israel, tá bom? Antes disso, pessoal, gostaria de te convidar a me seguir no Instagram, vou deixar meu link aqui embaixo, daniel.lopes, é Daniel com 2 L's, Lopes com 2 L's, daniel.lopes. Você vai ter conteúdo direto lá, vídeos todos os dias para você, além de reflexões diárias sobre temas do dia, tá bom, galera? Além disso, com certeza, eu preciso te lembrar que está tendo uma grandíssima promoção na minha loja virtual, uma promoção até 55% de desconto nos livros. Você clica aqui embaixo, você tem o acesso, tá? No final do vídeo eu vou voltar a falar da promoção na livraria, mostrando alguns livros para vocês e mostrando a porcentagem de desconto. E além disso, eu vou falar com vocês sobre alguns títulos específicos que eu vou apresentar aqui, tá bom, galera? Então, olha só. Ao contrário dos governos anteriores, o Brasil agora está se aproximando do que há de melhor no mundo. Antes, a gente pegava dinheiro brasileiro, fazia empréstimos secretos para fazer Porto de Mariel, para financiar ditaduras africanas, para financiar ditaduras na Venezuela, na Bolívia, financiar governos que são completamente ofensivos aos direitos humanos e às liberdades individuais. Agora não, agora muito bem. O presidente Jair Bolsonaro disse que nós estamos nos aproximando daquilo que há de melhor no mundo. E eu quero que você entenda uma coisa. Terrorista se identifica com terrorista. Terrorista tem afinidade com terrorista. Terrorista se dá bem com terrorista. É por isso que os governos anteriores se aproximavam mais de grupos afeitos ao terrorismo. Por quê? Exatamente as pessoas que estavam governando o Brasil antigamente eram pessoas que estavam participando de movimentos terroristas no Brasil, como o VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, que muitos dos componentes dos governos anteriores participavam, fazendo sequestros, fazendo roubos, fazendo até assassinatos. Então eles se identificavam com quem? Com o Hamas, com o Hezbollah, com a Venezuela, com a Coreia do Norte, com o Irã. Então é exatamente isso. Só que agora mudou o cenário. Por quê? Se terroristas têm afinidade com terroristas, militares também que sempre lutaram contra terroristas também vão ter afinidades entre si. Lógico. E é exatamente isso. Por quê? Além de Jair Bolsonaro ser capitão do exército e paraquedista, o primeiro-ministro de Israel, não sei se você sabe, Benjamin Netanyahu também era capitão do exército de Israel e também era paraquedista, só que além disso, ele era membro de grupos de operações especiais, como o Sayeret Matkal, e eu vou falar um pouquinho para vocês das participações de Benjamin Netanyahu em operações importantíssimas para a história de Israel. Inclusive, ele mesmo, o Benjamin Netanyahu, já foi representado em alguns filmes, tá bom? Então, galera, o Benjamin Netanyahu, ele tem tanta afinidade com o Bolsonaro, porque além da visão semelhante política, é isso que eu falei, são militares, capitães dos seus respectivos exércitos que sempre lutaram contra o terrorismo. E o Benjamin Netanyahu, ele chegou a ser líder de um grupo numa unidade das forças especiais do Sayeret Matkal, tá? O Sayeret Matkal significa, em hebraico, significa Unidade de Reconhecimento Geral, tá? É uma unidade das forças especiais do IDF, que é o exército, são as forças de defesa do exército de Israel, e o Sayeret Matkal é diretamente subordinado à direção de inteligência, tá? Então o cara ele tinha uma participação muito interessante, muito importante no serviço militar de Israel, nessa parte de operações especiais, e que envolvia coleta de inteligência também, infiltração por trás de linhas inimigas, resgate de reféns. O Benjamin Netanyahu participou de alguns resgates de reféns, aparecendo até em alguns filmes, essa história sendo relatada, combate ao terrorismo, espionagem, tá certo? Então, pessoal, é uma unidade que lá em Israel é equivalente ao Serviço Aéreo Especial do Exército Brasileiro, tá certo? Que absorveu o lema "Quem ousa vence" também, e além disso dos comandos anfíbios do Corpo de Fuzileiros Navais. Então é equivalente lá. Pessoal, então há uma afinidade aí, tá bom? E o Netanyahu, ele participando do Sayeret Matkal, ele participou de várias missões, como as operações Inferno, em 1968, Operação Gift, também em 68, e Isotope, em 72, tá? Operação na qual ele foi ferido
no ombro, tá bem? Além disso, participou de operações especiais no Canal do Suez e também na Síria, chegando até a patente de capitão. Depois disso, foi lá, voltou para os Estados Unidos, onde ele havia morado na sua infância, e estudou no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, conseguindo o Bachelor of Science, né? Bachelor of Science é um bacharel em ciências, né? Que tem uma amplitude ali de conhecimento, também Master of Science. Então o cara tem formação e mestrado lá no MIT, tá? Então, exatamente o que eu falei, o Brasil está se aproximando daquilo que tem de melhor no mundo. Bolsonaro fez um discurso falando que o Brasil tem muitos estados e o menor estado do Brasil, que é Sergipe, é maior do que o país Israel. E mesmo assim, Israel é uma potência muito maior do que o Brasil. Então ele falou, eu preciso usar esse país como referência, porque esse país é menor do que o menor estado do Brasil e economicamente, militarmente é muito maior do que o Brasil, então a gente tem que usar como referência, tá bom, galera? Então Netanyahu falou no discurso de cerimônia de boas-vindas, falou, estamos fazendo história. Ele disse assim, ó, meu amigo presidente, nós estamos fazendo história juntos. Quando você assumiu a presidência no último janeiro, nós abrimos uma nova era nas relações Brasil-Israel. Essa é a maior delegação brasileira que já veio a Israel e nos próximos dias assinaremos diversos acordos entre nós. Entre eles está a abertura de um escritório de negócios em Jerusalém, tá certo? O anúncio foi feito ali para surpresa da esquerdinha caviar e aí vai abrir caminho para a transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, como disse Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro usou o Twitter ontem, domingo, para dizer que a criação de um escritório de negócios em Jerusalém é o primeiro passo para a mudança definitiva da embaixada. E ele disse assim, vale lembrar que os Estados Unidos aprovaram nos anos 90, durante a presidência de Bill Clinton, essa mudança de embaixada, mas só após o governo Trump ela foi concluída. Estamos no rumo certo, tá bom? Além disso, queridos, o Brasil e Israel assinaram 6 acordos. Além da criação desse escritório de Israel, Bolsonaro anunciou esses 6 acordos, tá bom? O primeiro vai tratar de uma cooperação em ciência e tecnologia. Isso é maravilhoso, porque Israel é top em ciência e tecnologia, tá? O Waze é israelense e o ICQ, o antigo ICQ, também era israelense. Então, as tecnologias de comunicação e militar de Israel são ímpares no mundo. Tá? O objetivo é desenvolver, facilitar e maximizar a cooperação entre instituições científicas e tecnológicas de ambos os países. Além disso, também foi assinado um acordo de segurança pública e outro que trata de operação em questões relacionadas à defesa, tá certo? Além disso, também um acordo para explorar serviços aéreos também foi firmado entre os dois países. E além disso também um memorando na área de cibersegurança e outro que trata de cooperação entre os Ministérios da Saúde do Brasil e de Israel, ou seja, Brasil seguindo a trilha das potências mundiais, né? Aí o Israel Katz, que é o ministro das Relações Exteriores de Israel, usou o Twitter também ontem, no domingo, para agradecer ao chanceler Ernesto Araújo pela criação desse escritório diplomático lá em Jerusalém, né? Que é como se fala Israel em hebraico. Ele escreveu assim no Twitter, bem-vindo a Israel, Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do Brasil. Ernesto Araújo, que a mídia esquerdista está falando que é uma farsa, que é um ministro fuleiro, que não tem importância, maluco, que diz que nazismo é esquerda. Se você não entendeu que nazismo está muito mais para a esquerda do que para a direita, dá uma olhada no meu vídeo de antes de ontem, lá de sábado, que eu falei sobre isso. Então ele falou assim, bem-vindo a Israel, Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do Brasil e presidente Jair Bolsonaro. Obrigado por abrir um escritório diplomático em Jerusalém. Israel e Brasil são verdadeiros amigos, com valores comuns e fortaleceremos a cooperação entre os nossos países. E um exemplo do fortalecimento dessa cooperação é que a Petrobras, vejam isso, a Petrobras vai participar de leilão de petróleo em Israel. Olha só como é que o cenário mudou. O ministro israelense de Energia, Yuval Steinitz, afirmou domingo ontem a uma rádio local que a Petrobras vai participar de leilão em Israel para exploração de petróleo e gás offshore. Olha só a mudança de cenário que a gente está vendo aqui, tá certo, pessoal? Então isso é uma vitória que é inaceitável pela esquerdinha caviar, porque se tem uma coisa que a esquerda odeia, é o Estado de Israel. E eles têm que tomar muito cuidado, porque você odiar Israel e os israelenses e os judeus, isso é o quê? Isso é racismo, porque judeu é uma raça.
Judeu não é um negócio que você fala assim, vou virar judeu. Não, você nasce judeu, uma raça, assim como a raça indígena, a raça árabe, a raça oriental. Os judeus é uma raça também. Então, a esquerda tem que tomar cuidado com isso, com esse antissemitismo que impera tanto lá na esquerda. E aí, para pânico de todos os esquerdistas, o Brasil está se aproximando de Israel e não dos terroristas e ditadores do Oriente Médio, como o pessoal do Hezbollah, do Hamas e lá também do Irã, tá bom? Então, galera, Brasil fazendo história, como eu disse para vocês, reproduzindo uma fala de Jair Bolsonaro. Ao contrário dos governos anteriores, o Brasil agora está se aproximando do que há de melhor no mundo, tá bom? Pessoal, preciso falar com vocês sobre a promoção na minha loja virtual, que termina dia 4, então você tem pouco tempo para correr atrás aí dessa promoção. Os livros do professor Olavo de Carvalho, por exemplo, estão com desconto assim impressionante, tá? O Jardim das Aflições, por exemplo, ele está saindo de R$ 70 por R$ 34,95. Olha só. O Imbecil Coletivo de R$ 80 por R$ 58. O Imbecil Coletivo tem a meu exemplar aqui atrás, ó. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, eu tenho o meu aqui atrás também. Está saindo de R$ 90 por R$ 65,83. Esse aqui, ó, Nova Era Revolução Cultural, tá saindo de R$ 50 por R$ 24, tá? Só para você ter ideia, entre vários outros livros aqui do professor Olavo, os livros de filosofia mais específicos lá, tudo com descontão assim imperdível, você não pode deixar de dar uma olhada. Os links estão aqui embaixo, tá bom? Você pode consultar aqui embaixo não só o link direto da livraria, mas links específicos das promoções separadas ali por categoria. O livro, por exemplo, do professor Olavo, Maquiavel ou a Confusão Demoníaca, está saindo de R$ 30 por R$ 15, tá bom? Metade do preço. É uma promoção que é imperdível, tá? Você tem kits também, que você pode levar quase todos esses livros principais do professor Olavo. 8 livros, por exemplo, com um descontão absurdo, mais 50% de desconto lá para você usufruir, tá bom? Então, pessoal, negócio imperdível, só vai até dia 4, é promoção de lançamento, já é para começar dando um gás aqui na loja e eu, obviamente, ajudando vocês aí a terem literatura de primeira mão aí à sua disposição, porque, como eu digo, um dos lemas, né, eu tenho o lema que é examine todas as coisas e retenha o que é bom, que é o lema bíblico, mas eu tenho o lema também, conhecimento é poder, que não é meu, claro, não foi eu que inventei isso, mas eu uso também. O livro, por exemplo, da Ana Carolina Campagnolo, que é a discípula do professor Olavo e deputada estadual lá em Santa Catarina, de 75 está saindo por 45, descontão de 40%. O livro do Ludwig von Mises, Marxismo Desmascarado, de 35 sai por 18, 47% de desconto. Vários livros aí que são top de linha aí nos estudos da nova direita. Livro, por exemplo, do Roger Scruton, Tolos, Fraudes e Militantes, sai de R$ 60 por 44, tá? Ou Como Ser um Conservador, que eu tenho o meu aqui atrás também, aqui em cima, tá saindo de R$ 60 por 44. Então você clica aqui embaixo, dá uma olhada lá, tá bom? Lembrando a você, me siga no Instagram para você acompanhar ali diariamente vídeos específicos que eu falo diretamente com vocês ali. A gente conversa também no Messenger, é bem legal. Então, pessoal, se inscreva no canal, examine todas as coisas, retenha o que é bom e fique tranquilo. Tá tudo bem, o Brasil tá caminhando na trilha das potências mundiais, ao contrário do que essa grande mídia aí, ciclope, caolha, enviesada, tá querendo te dizer. Tá tudo bem, e a gente está seguindo como modelo aquilo que há de melhor no mundo, tá bom? Deixe sua opinião aqui nos comentários, forte abraço, valeu!